Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na implementação da nossa camada de serviço? Vem comigo. Aqui agora nós já vamos começar adicionando aquela nossa classe base, só que dessa vez vai ser a base service. Legal? Já vou começar aqui criando um construtor para ela e vou abrir o move service para ver o que a gente vai conseguir aproveitar aqui. Tá legal? Bom, eu vou precisar sempre ter acesso a, a um repositório, sempre vou ter que ter acesso a um validador, não sei se é o caso ou não, a gente precisa estudar. O repositório com certeza, né? Então a gente vai começar a fazer isso bem aos pouquinhos, tá legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tratar a parte do repositório. Então eu vou criar aqui uma propriedade underline repo aqui, vou adicionar ela no meu construtor, tá? Já vou fazer um trabalhinho aqui de falar que a nossa classe ela é abstrata, abstract, e que ela vai ter que trabalhar com um tipo, porque eu não sei mais quem vai prover informação para mim. E já vou fazer aquela constraint para falar que esse tipo que eu passar, ele obrigatoriamente tem que ser uma classe. Então, é aquele mesmo setup que a gente fez lá para base e repo. Legal? Já partindo aqui para um outro lado, ó, perceba que quando eu trouxe de lá, eu trouxe aqui como move repo. Eu não vou mais poder usar o move repo por padrão. Eu vou ter que usar o meu base repo do meu tipo. Ó, a gente já fez uma mudança aqui básica, ó. Tá bem mais tranquilo esse entendimento que a gente está tendo. Ele até está me sugerindo aqui transformar isso em protected, por conta da nossa classe aqui ser abstrata. E por hora nós vamos manter dessa forma aqui. O que eu vou poder trazer aqui de propriedades, tá? De propriedades não, de métodos. Parando para analisar, toda nossa classe, todo o nosso serviço, ele vai ter que prover uma listagem sem parâmetros, uma listagem geral, isso para todas. Então o que eu já vou fazer aqui? Eu já vou recortar daqui, tá? E vou fazer a herança aqui, ó, de para base service de move, legal? Então, ó, recortei, fiz aqui a minha herança, ele tá chiando porque eu tenho que passar o meu repositório lá para o construtor da minha classe, ó. Beleza, fiz aqui o dois pontos base para jogar. Quando eu joguei para cá, ele já está atribuindo aqui para dentro do underline repo. Nesse cenário, eu já consigo vir aqui, colar aquele método que eu trouxe, só que aqui ele vai ser um list de T. Ó, de uma forma bem básica, já estou com essa listagem genérica. Inclusive, ó, sem perder tempo, a gente já vai definir ela aqui como virtual, porque se eu precisar fazer alguma sobrescrita, eu vou conseguir. Legal? Uma outra coisa muito importante aqui que a gente vai conseguir fazer, ó, vamos analisar método a método, tá bom? O list actives eu não posso levar para a base porque nem todas as minhas entidades ele controla se está ativo ou não. O meu método de encontrar por ID, esse sim faz sentido, porque ele, em todo lugar, eu vou ter a minha regra de encontrar por ID, e se eu não conseguir encontrar, né, ele vai me retornar aí uma exceção. Então eu vou recortar o meu find async daqui, ó. Percebe que aqui já ficou tudo vermelhinho, né? Porque em todo lugar eu estou usando, né? Mas é só o tempo de nós trazermos ele aqui para a classe base. Já vou definir ele aqui como um virtual, desculpa, para ele poder ser sobrescrito. E aqui é um task de T. Perfeito? Com isso aqui, tá? Eu já deixei genérica e aqui
já parou de dar o erro. Então, já consegui deixar isso aqui bem genérico. Uma única coisa que está acontecendo é que essa minha mensagem de erro que está aparecendo aqui, ela está escrita filme, de uma forma fixa, né? E eu não seria legal eu ter isso fixo. Ou então, né, ter que passar uma propriedade para falar qual é a mensagem de erro que eu quero ter. Então, uma forma da gente deixar isso da gente deixar isso um pouco mais genérico é pensar numa mensagem genérica. Quando a gente está fazendo alguma coisa na internet e a gente não encontra uma página, o que a gente recebe é um not found, um não encontrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, ó, como simplesmente não encontrado. Legal? Ah, tem um ponto negativo que eu não tenho todas as informações necessárias, né, às vezes no momento de debug, mas a gente consegue aí melhorar essas mensagens depois, trabalhar com erros. Isso aqui é mais para um viés para facilitar a nossa vida. Então, uma coisa bem interessante que a gente já conseguiu fazer aqui na nossa classe base é encapsular aqui o meu listar todos e o meu encontrar. Vamos ver o que a gente conseguiria fazer para o nosso método de adicionar. Será que eu consigo deixar ele genérico? Ó, eu tenho um repositório, eu já tenho um repositório genérico. Eu estou passando aqui um filme, que poderia ser uma entidade, né? E estou validando ele, então precisaria de um validador que eu ainda não tenho. Vamos ver lá como é que funcionam os nossos validadores. Ó. Então, deixa eu vir aqui na minha camada de domain, validators, ó, vamos pegar o movie validator aqui. Percebe que o meu movie validator, ele herda de um abstract validator de movie. Será que talvez eu consiga fazer aqui a sobrescrita padrão, né? Eu conseguiria aqui usar esse tipo lá dentro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui para melhorar ainda mais a nossa abordagem. Ó. Eu já vou recortar aqui, tá? Recortei aqui o add, vou levar lá para dentro do base service esse método. Em todo lugar aqui que está falando de move, eu vou colocar o T, e aonde está esse move pequeno, eu vou chamar de entity, que é a entidade que eu estiver trabalhando. Beleza? Aqui ele já está falando para mim que eu precisaria utilizar esse validator. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou vir, criar aqui um private read only. O tipo dele vai ser abstract validator de T, que é o tipo que eu estou passando. Vou chamar ele de underline validator. Vou pedir para adicionar aqui no meu repositório e dessa forma ele já está funcionando a validação aqui para mim. Agora vamos ver o que está acontecendo. Eu estou com um probleminha aqui, ó, porque agora a minha base ela não espera receber só repo, ela espera receber o repo e o validator. Colocando ele aqui, olha como é que ficou bem legal. Indo um pouquinho naquela linha que a gente tinha feito lá no nosso base repo, ó, percebe que aqui eu estou separando o meu underline rep e meu validator, estou preenchendo eles aqui e estou mandando para a classe base porque eu preciso deles lá também. O que nós vamos fazer? Nós não vamos mais usar essas propriedades nossas aqui. Por quê? Se eu já estou passando lá para a minha classe base, eu já posso deixar ela prover isso para nós de uma maneira protegida. Então, ó, vou chamar de protected. Aqui onde estava underline repo, eu vou colocar como repo. Aqui onde estava underline validator, vou colocar validator para seguir o padrão.
Nessas minhas implementações aqui, ó, ele já começou a funcionar o meu repo.update async, porém, aqui eu tive um problema meio, entre aspas, sério com essa abordagem. Por quê? Quando eu falo que quem está provendo essa informação para mim é o meu base service, você percebe que ele vai passar para mim uma instância de base repo. O meu base repo, ele não tem ele não tem as coisas que são unicamente do meu move. Percebe então que eu tenho uma faca de dois gumes em alguns pontos? Por quê? O que é padrão, né, o update, o remove, o activate, ó, pode ver que já está tudo funcionando, ó, já com essa estrutura nova. Porém, eu não vou conseguir trabalhar com ele dessa forma. Então, o que, que eu vou ter de problema aqui, né? Eu não consigo trabalhar com esse repo dessa forma aqui. Eu vou precisar trabalhar daquela forma anterior. E deixa eu dar um Ctrl Z aqui, quero fazer um do sim, 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 sim. Então percebe só que, deixa eu voltar um pouquinho mais. Percebe só que às vezes faz sentido eu ter algo nesse cenário? E um outro ponto importante, né? Dessa forma aqui, deixa eu só voltar aqui no meu base service, ó. Ele tá dando, eu coloquei ele como protegido, vou voltar aqui para privado, né, para ele parar de ter sugestão. Você percebe que a, eu tive uma abordagem interessante, porém eu não vou conseguir trabalhar tão dinamicamente. Até porque a gente tem um outro problema aqui nessa abordagem. Eu quis mostrar essa do repositório para explicar um pouquinho para vocês um problema que a gente também tem no nosso validator. Porque olha só, aqui eu estou falando que eu quero trabalhar com Move Validator. Move Validator, ó, ele está fazendo todas essas minhas regras aqui. Só que, para ser genérico aqui no meu Base Service, eu estou recebendo o Abstract Validator. Ou seja, é um validador sem as minhas validações. Percebe o quanto não faz sentido eu trazer aqui para dentro essa minha regra de validação? Eu sei que pode parecer meio complicado, mas assim, é uma regra de negócio que ela é única. Quando eu falo de regra de negócio, é muito difícil eu conseguir ter ela muito comum, a não ser para algumas entidades que eu não precise de validação, que é um caso aí, sei lá, um CRUD muito básico que é zero validação, não preciso validar nada. Caso contrário, eu preciso validar. E aí eu quero começar a pontuar com vocês prós e contras. Por quê? Nada impediria de eu ter esse meu edge async aqui de uma forma reduzida, né, para ser essa validação bem geral, e eu vim aqui no meu Move Service e vir aqui talvez e fazer um override dele, né? Ó, vou fazer um override do meu. Desculpa, lá eu ainda não coloquei um virtual aqui, ó. Deixa eu colocar o virtual aqui para mim, para eu mostrar para vocês, ó. Coloquei o virtual, aqui eu vou fazer um override do meu método addAsync. Nada impede de eu fazer o quê? Vim aqui, fazer um override dele, antes aqui eu chamar o meu await de validator.validateThroughAsync, que aí sim esse meu validador teria essas minhas informações, lógico que passando entity, né? E faltou async aqui. Nada me impediria de fazer isso aqui. Aqui também eu teria que passar o await. Tá vendo? Eu sobrescrevi o comportamento padrão,
executei a validação da forma que eu queria e depois eu continuei fazendo o que ele fazia aqui, que é uma validação básica, que aí não teria problema, né? E depois mandar chamar o método de adicionar. Então vamos falar o seguinte, né? O que eu queria raciocinar com vocês? Se eu estou fazendo um override aqui e eu já vou fazer a minha chamada do meu validate aqui, eu não teria por que validar lá dentro. Então, vamos fazer esse cenário. Então, agora, ó, eu não vou mais validar aqui dentro, porque eu sei que a minha validação é muito específica. Não valido aqui, logo, não faz sentido eu ter esse validator. Estou removendo ó, o que a gente colocou há pouco. Tá? Vou tirar aqui, vou deixar como expression para minimizar um pouquinho. Agora, eu não preciso mais passar o validator para cá, que eu não vou usar ele. Tá? E aí agora eu continuo chamando, eu faço a minha validação e eu continuo chamando o add async aqui somente para chamar o add async padrão. Então percebe que nem tudo vale a pena ser base. Se eu já estou fazendo isso aqui, gente, não faz muito sentido eu ter isso aqui. Valeria mais a pena eu não ter um override, ter isso aqui, ó, com uma implementação única aqui dentro e trabalhar desse jeito aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? O nosso melhor cenário aqui para um add é manter ele específico para cada entidade. Deu para entender? Vamos fazer uma avaliação agora do update. Meu find async, que esse é legal, eu já estou pegando lá do meu padrão, que ele nunca vai mudar. Eu estou chamando o método de update. Ora eu tenho que passar uma informação, porque move ele pede algumas informações e os outros métodos pedem outra. Então eu não tenho como deixar isso aqui abstrato. Tem a validação que é só dele, então ele não é elegível para ir para a minha classe base. O meu remove async. O meu remove async, talvez ele seja elegível, porque olha só que coisa interessante. Ele faz um find que ele já é padrão e depois ele só chama o método remove async. Então, o que a gente vai fazer? O remove ele é elegível porque ele é sempre padrão. Passa um ID e removo uma entidade. Então, o remove nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar ele daqui, né? Vamos voltar aqui para minha classe base, vou colá-lo, vou colocar o virtual para poder sobrescrever ele. E aqui ó, já está pronto, que é o remove async, que vai retornar um booleano, ele vai fazer um find que já está aqui dentro mesmo, e com isso tá tudo certinho. Ó. Vou até fechar a classe base aqui agora. Então o remove deu certo. O activate ele já não é padrão, só tem activate aqui no move, vai ter no room também, mas ele não é algo padrão, então eu já tinha que tratar ele aqui, de uma forma única, e o deactivate é a mesma coisa. Com isso, então, a gente fez a nossa implementação do nosso move service, utilizando o base service agora, né? E já separamos tudo que dá para ser dinâmico. Com isso, a gente vai entrar no objeto da nossa aula, que é ter aqui o nosso Session Service. Esse Session Service, a gente já vai fazer ele herdar do nosso Base Service. Esse Base Service ele é de Session. Vou pedir para fazer aqui a criação importar o base, né? Então ele já está fazendo aqui, ó, separando o rep e passando para a classe base. A única coisa aqui, então, só de eu ter feito isso, né? Minha session ela já lista, ela já encontra e ela já remove. O que ela não faz? Ela não adiciona e ela não faz update. Então vamos fazer o seguinte: o que eu vou pegar aqui? Vou copiar esse update daqui, ó, e vou levar para lá, que é o que minha classe não faz. Legal? Tudo que está escrito move aqui em maiúsculo, eu vou trocar para session maiúsculo. Tudo que está move minúsculo, vou trocar para session minúsculo.
Legal? E aqui, ó, ele está me dando alguns erros. O primeiro é que eu não consigo usar validator e nem usar repo. Então, o que eu vou fazer aqui? Private, read only, meu session repo, underline repo, e eu vou ter aqui um private, read only, session validator, underline validator. Esse aqui eu tenho que pedir para adicionar, para inicializar no construtor. Aqui eu já vou dar um Ctrl ponto também para ele inicializar. Ó, então eu estou passando lá para minha classe base, eu estou fazendo o meu método adicionar, ele já passou a funcionar porque o validate throw já é do session validator, está adicionando aqui no repositório, e eu tenho um probleminha aqui com o meu update, porque eu estou encontrando a session do banco, faz sentido, só que esse método update, ele não recebe name, image, duration e minutes, que são propriedades do Move. Vamos ver o que ele recebe aqui, tá? Ele recebe, então, um datetime, que vai ser, então, session.datetime. Ele recebe um moveID, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar session.moveID, vou colocar aqui que ele recebe um longID, então, session.roomID, e ele ainda precisa de um price, session.price. Com isso aqui, pessoal, então eu já estou fazendo o update, que é regra de negócio da session, estou fazendo a validação, se for bem sucedido, eu estou fazendo um update no banco de dados. Então, o que eu preciso ver? Eu preciso lá nos meus modelos ver se tem alguma outra regra de negócio relacionada à session. Vamos ver aqui. Os métodos eu tenho um update, a gente acabou de fazer. E nada mais, tem aqui o toString, que é para ajudar depois na parte de debug, se eu precisar imprimir alguma coisa. Então, com isso, é só. Por mais que eu só tenha aqui declarado o addAsync e o updateAsync, ele também está listando, encontrando e removendo já. Legal? Pessoal, lição de casa, como a gente tem feito em todas as aulas, Room e Session City por sua conta. Então faça essa análise. A gente já percebeu que de métodos padronizados, né, na nossa classe base já são esses que a gente fez, então não vai ter manutenção ali, mas veja o que você vai precisar implementar de um caso para o outro, se algum tem alguma regra de negócio diferente, né? Então eu vou deixar essa lição de casa para vocês. Claro que você vai ter disponível, né, o meu código final aqui, até com essa implementação dessas duas para comparação, mas por hora é isso. Com isso a gente finaliza a nossa camada de domínio da nossa aplicação, né? A gente começou ela, teve que ir um pouquinho lá para a infraestrutura, voltamos nela aqui e agora a gente encerra esse assunto. Eu espero vocês então na próxima aula, que nós vamos falar da camada de aplicação. Eu espero vocês.